Doutora, como é que está o caso do adolescente envolvido na morte do Emanuel Messias? Pela repercussão do caso, pela gravidade do ato infracional e pelo passado do adolescente que já respondia por ato infracional de natureza assemelhada a uma tentativa de homicídio, nós tivemos o cuidado de dar um andamento bem célere a essa questão. Ele veio para a audiência. O procedimento para apuração de ato infracional prevê duas audiências. Uma audiência de apresentação, onde é ouvido o adolescente e o responsável legal, no caso dele a mãe, e depois uma outra audiência em continuação, onde são ouvidas as testemunhas. O mais comum e usual é que entre essas duas audiências haja um intervalo. Por quê? Porque depois da audiência de apresentação tem que ter a defesa. Aí depois da defesa, oitiva das testemunhas. Como chegou ao nosso conhecimento e ao conhecimento da autoridade policial que existia a possibilidade de linchamento, interceptação, abordagem, nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança e tivemos que movimentar uma estrutura grande para que ele fosse inquirido aqui. Ele veio com escolta, teve deslocamento de policiais civis de comarcas próximas, a própria Polícia Militar armou um esquema aqui com isolamento da rua de frente do fórum. Então, o que nós resolvemos de comum acordo, tanto eu quanto o Ministério Público e a Defensoria? Nós vamos fazer a audiência de apresentação, vamos ouvi-lo. O defensor vai apresentar a defesa dele em banca, para que não haja prejuízo, porque ele não pode ficar sem defesa, e no mesmo dia, para evitar novo deslocamento e nova movimentação, a gente ouve as testemunhas. E fizemos isso, não só nesse processo do esquartejamento, como aproveitamos para ouvir as testemunhas do procedimento da tentativa de homicídio. Concluímos a instrução. Qual seria a preocupação? As alegações finais, que a colega representando o Ministério Público e o defensor ofereceram em tempo recorde. Então, oferecidas as alegações finais, veio para a sentença. A internação provisória, os 45 dias, termina na quinta-feira. Então, nós proferimos a sentença ontem, condenando a medida protetiva de internação no prazo máximo de 3 anos. Pelos dois crimes? Não, primeiro por um crime. Após, porque o outro já está para alegações finais e volta para a sentença, vai ter a condenação no outro procedimento e a unificação da execução. Doutor, o que acontece num caso como esse, quando o réu atinge a maioridade? Ele só tem 16 anos, então nós não teremos grandes problemas nesse caso, porque ao final dos 3 anos de internação, ele não vai ter atingido a idade limite, que determina a soltura automática, que é 21 anos. Então, ele vai ficar efetivamente os 3 anos de internação com a liberdade restringida, a não ser que numa avaliação de lá, da equipe multidisciplinar, eles façam a opção por uma sanção diferente, aí eles têm que indicar para a gente tem que deferir, mas é muito pouco provável que isso aconteça. E agora um relato, assim, uma palavra da senhora sobre a demanda de casos envolvendo menores aqui na comarca de Pedreiras. Infelizmente é crescente e eu estou acompanhando jornais locais, não é a realidade só de Pedreiras. Anteontem eu tive a oportunidade de ver no jornal que em Santo Inês a realidade não é diferente. A gente percebe que como a legislação em relação ao menor, ela é mais branda, a pena é menor, o menor não comete crime, comete ato infracional, não há possibilidade de reclusão, vai ser medida socioeducativa de internação, prazo máximo é de 3 anos, se atingir a maioridade é colocado em liberdade. As pessoas acham que isso representa uma facilitação e acabam fazendo uso do menor para cometimento de crimes e cada vez mais graves. Antes a gente tinha uma realidade aqui em Pedreiras de crime contra o patrimônio, roubo, furto, praticado por menores. Roubo, né, que pressupõe violência, com arma branca. Hoje, todo menor, infelizmente, tem acesso à arma de fogo e eles começam cada vez mais cedo. Quando eu cheguei aqui, a realidade era de 13 anos para cima. Hoje nós temos crianças, menores de 12, tem um aqui de 10 anos, quer dizer, ele não pode sequer sofrer representação porque nem ato infracional ele comete. Então, a gente percebe essa realidade. Agora, é uma falsa ideia, porque o maior que usa o menor como instrumento para o cometimento de crime, se ele for individualizado e descoberto, além de responder pelo crime fim, ele responde por corrupção de menores. E aí vai ter uma pena maior.